Bem-vindo ao programa Viva Bem. Hoje nós vamos estar falando sobre empresas. Como aumentar a expectativa de vida da sua empresa. Afinal, você que é empreendedor, acabou de abrir sua empresa, ou está pensando em abrir sua empresa, não quer estar nessa expectativa de vida de apenas 5 anos, não é mesmo? Então, por isso, pensando em você, pensando nesses casos, a gente trouxe uma pessoa bem gabaritada no assunto, que é o Carlos Alberto Rocha. Ele é consultor empresarial, pós-graduado em logística, produção e operações e é especialista em auditoria da qualidade. Ele tem a consultoria MCN e tem uma vasta experiência aí para falar pra gente. Também é meu colega de trabalho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Carlos? Eu que agradeço o convite. Para começar, Carlos, assim, quem tem o perfil empreendedor? O que é o empreendedorismo, né? Essa coisa do empreender? Porque tem que ter esse perfil empresário, Sim. né? O empreendedorismo está muito ligado à pessoa, a pessoa não querer trabalhar só por tempo, mas trabalhar pelo resultado. Influencia também a pessoa querer vencer e não ter medo de não querer perder, né? E no século XXI eu digo que além desses ingredientes, que o brasileiro tem muito esses ingredientes, ele ter um pouco mais de conhecimento, né? Ele não achar que ele sabe tudo e ele buscar conhecimento constante. Quando a empresa está crescendo, ela precisa ter mais fundamento, né? No século XXI a competitividade, o consumidor mudou muito e ele não dá para enganar mais o consumidor sabe o que ele quer. Então as empresas têm que ter fundamento na área de marketing, na área de relacionamento com seus funcionários. E a gente percebe que o empreendedor brasileiro, ele gosta muito de fazer, ele quer fazer tudo. Mas na realidade, às vezes, ele tem que buscar parcerias, né? Isso é muito comum no empresário americano, no empresário europeu, o reconhecimento que eu não sei fazer tudo, né? E eu preciso de ajuda em alguns assuntos. A maioria das empresas que fecham no Brasil, não fecham porque eles não entendem do negócio do que eles fazem. Eles fecham porque eles não entendem, às vezes, do relacionamento com as pessoas, quando a empresa cresce, a parte de recursos humanos, a parte de relacionamento com o cliente, que é a parte de marketing, e principalmente o relacionamento com o dinheiro, que é a parte de finanças, né? Eu acho que esses 3 assuntos requerem realmente um fundamento maior do empreendedor brasileiro, principalmente quando a empresa começa a crescer. E, por exemplo, se eu estou aqui hoje conversando com você, no programa Viva Bem, vamos falar de coisa boa, resolvi abrir uma loja. Sim. A loja da Carol, pronto. Vou fazer um empreendimento. Qual que é o passo a passo para quem tem a vontade? Eu não tenho conhecimento. Eu tenho curso técnico de administração que eu fiz lá atrás. Mas lógico que eu fiz o jornalismo e isso está muito longe de mim. Qual que é o passo a passo? É procurar o Sebrae ou é procurar o conhecimento ou tem alguma outra forma? O que você indica? Eu acho que a principal coisa, principalmente que você falou de montar um comércio, né, é você investir bastante em atendimento ao cliente, né? É lógico que você tem que fazer um planejamento estratégico de qual segmento você vai entrar. Tem alguns consultores até que falam, né, que hoje em dia uma das coisas boas para você montar uma empresa seria dar uma volta, utilizar uma parte do dinheiro que você tem para investir para dar uma volta ao mundo, para ver o que está acontecendo no mundo, né, antes de montar a empresa, porque muitos negócios que estão acontecendo hoje, daqui 5 anos não existirão mais, né? Então, essa necessidade de um conhecimento, uma pesquisa do que montar é importante. Por isso que o planejamento tem que iniciar nessa pesquisa de marketing, nessa pesquisa de mercado, do ciclo de vida do produto ou serviço que você quer vender, como é que ele está, né? Em que estágio está o ciclo de vida desse produto ou serviço que você está vendendo. E depois fazer o planejamento financeiro, né? Quanto tempo vai ter o retorno do investimento, já pensar nas pessoas que vão trabalhar com você. Eu acho que as coisas mais importantes que existem na empresa certamente são os clientes e as pessoas que trabalham com você. Então são 2 assuntos que você tem que incluir já no planejamento estratégico. Muitas empresas pensam muito em montar a estrutura da empresa, mas não pensam muito nas pessoas que vão trabalhar na empresa. E acho que aí é um ponto-chave para o sucesso da empresa, né? Estamos de volta aos estúdios do programa Viva Bem, com o nosso convidado especial, Carlos Alberto Rocha, ele que é consultor empresarial. Estávamos falando sobre cultura organizacional, como é bom a gente trabalhar num lugar que a gente se sinta bem, que a gente é valorizado, que a gente se sente em casa e motivado para produzir, para crescer junto, compromissado, não é mesmo? Então, sobre isso, a gente vai conversar, continuar esse assunto aqui com o Carlos, não é mesmo, Carlos? Sim. Então, falando sobre isso, como fazer? Porque assim, eu mesma já passei por vários lugares que você está num departamento, parece que aquele departamento compete com o outro departamento.
né? Então, tem muitas coisas que você fala, não, era para ser leve, né? Como fazer com que os departamentos se integrem dentro de uma empresa? Hoje, essa questão da cultura organizacional eu acho um assunto muito importante, né? A própria arquitetura organizacional de uma empresa hoje, ela é muito convencional em relação às empresas ainda do século XX. Empresas que têm organograma ainda vertical. Hoje, nas empresas modernas, o organograma é horizontal, né? Onde as pessoas, a empresa pode continuar crescendo sem inchar muito o organograma, né? Então, essa cultura organizacional, essas empresas hoje que a gente chama de startups, né? Empresas que crescem, começam com 10 funcionários, no outro ano está com 200, no outro ano está com 3 mil. Como que ela cresce tão rápido e continua com essa dinâmica que você falou? Porque desde a concepção da arquitetura organizacional da empresa, ela já foi construída de uma forma mais leve, com um organograma já horizontal, né? Onde as pessoas não ficam tão longe da alta direção. Então tudo isso depende um pouco, eu acredito, primeiro da cabeça da alta direção, né? Do diretor, que quer ter uma empresa leve, né? A gente percebe que se o dono da empresa, se o diretor da empresa não quer, nada acontece. E depois depende muito da liderança também que a empresa tem, né? Dos líderes, dos processos que a empresa tem. Qual que é o papel desse líder, desses líderes, né? O papel do líder no século XXI é cuidar das pessoas que ele lidera, né? Então a gente vê muitos líderes preocupados com as coisas, mas na realidade ele tem que preocupar com as pessoas. A melhor maneira de influenciar uma pessoa continua sendo o exemplo, né? Então o exemplo influencia as pessoas. Então o líder carismático que buscava seguidores, não é isso que a empresa precisa. A empresa precisa de líderes que tenham exemplo para formar novos líderes, né? E essas pessoas estando felizes, estando trabalhando, né? Se produz mais também, né? Exatamente. Você pode ver, hoje a gente fala muito da questão do endomarketing, né? O que é o endomarketing? É a empresa vender a empresa primeiro para o funcionário, para o funcionário vender para os clientes, né? Então é um conceito que está crescendo muito no Brasil, né? E eu acredito que as empresas que estão trabalhando com essa estratégia de recursos humanos, né? Primeiro capacitando seus líderes e depois realmente preparando os seus recursos humanos dessa forma, elas têm mais sucesso e ela tem mais longevidade, com certeza. Gostaria que você falasse um pouquinho, Carlos, um pouco da sua experiência, né? Você é professor Sim. universitário também, além de consultor. Conta um pouquinho da sua vida aí profissional, até essa consultoria que você chegou a atingir. Tá. Então, eu trabalhei muitos anos em multinacionais, trabalhando como gestor na área de logística e supply chain, né? E depois de alguns anos, na última empresa que eu trabalhei em São Paulo, eu resolvi voltar aqui para o interior e desde 2007 abri a MCN Consultoria Empresarial com o objetivo de realmente poder ajudar as pequenas e médias empresas a terem sucesso, né? A nossa missão aí como consultoria, né, é fazer com que os nossos clientes tenham sucesso, né? E tanto professor, né, como consultor, eu acho que além de ser uma profissão, é uma função social que a gente exerce, né? Então, na medida que eu posso, eu faço alguns trabalhos voluntários também, para ajudar algumas entidades que precisam também no sentido de aconselhamento, né? E a gente fica feliz quando a gente vê que o trabalho da gente está ajudando outras pessoas, né? Então é um negócio, mas também é uma satisfação muito grande o trabalho que a gente faz. E tudo isso fez parte do seu planejamento? Foi. Quando eu percebi que nós tínhamos 99% de empresas, micro, pequenas e médias empresas, eu falei, olha onde eu tenho que atuar, né? Porque olha o tamanho de mercado que a gente tem. Eu trabalho muito com certificação de ISO 9001, né? E no Brasil somente aproximadamente 12 mil empresas são certificadas só. E hoje o campeão mundial de certificações é a China e em segundo lugar é a Índia. E o Brasil começou esse processo muito antes. Então eu vejo o quanto que o Brasil precisa investir em qualidade ainda, né? E os programas do governo, do Sebrae, eles não são suficientes para suprir tudo que as empresas precisam, né? Então eu resolvi entrar nesse mercado porque existe muito mercado, não só para mim, mas para outras pessoas que conhecem bem o assunto, porque é uma carência grande no mercado hoje, né? As empresas têm esse conceito da qualidade. Muito obrigada, viu, Carlos, pela sua vinda até aqui, seu espaço na agenda. A gente marcou com bastante antecedência para não ter problema, não é mesmo? Mas deu certo, você conseguiu passar bastante conhecimento. Gostaria de deixar algum contato? Pode ficar à vontade.
Tá, então, o nosso contato, o telefone é 19-9754-5379. Ok, tem o site? Tem o site www.consultoriamcn.com.br. Se alguém te quiser mais informações e dicas, pode entrar em contato? Pode entrar em contato lá. Então tá bom. Obrigada mais uma vez, viu, Carlos?